Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Quarto trimestre de 2022, esta é a lição de número 24, cujo tema é Adoração a Deus. Nesta lição nós vamos traçar uma comparação entre momentos de adoração na velha aliança e momentos de adoração na aliança já em Cristo Jesus. Antes de nós darmos início à nossa lição, vamos fazer a nossa oração. Aonde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, viemos à tua santa presença, fazemos confissão dos nossos pecados, dos erros, das falhas. Ó Deus, e nós nos arrependemos e clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que Jesus derramou na cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica, nos lava e nos dá a direção do Teu Santo Espírito a essa aula que nós teremos. Desde agora, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quarto trimestre de 2022, lição 24, Adoração a Deus. O texto base desta lição está em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem o derramar de sangue não haveria remissão, não haveria perdão dos pecados. A verdade prática dessa lição: a eficácia da adoração no período da nova aliança está no fato dela estar fundamentada no sangue de Cristo. Então, irmãos, nós sabemos que sem o derramamento de sangue não há o perdão dos pecados, não há remissão dos pecados. Naquele tempo da antiga aliança, quando uma pessoa pecava contra Deus, era necessário que ela levasse ali um animal na presença de um sacerdote, e este o imolava na presença de Deus. E o sangue daquele animal era aspergido sobre o altar, e assim a pessoa tinha os seus pecados cobertos. Já na nova aliança, em que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, foi sacrificado no nosso lugar lá na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós temos acesso ao Pai novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos gerais dessa lição: após essa aula, deveremos estar aptos a apontar como era o culto e seus elementos na antiga aliança, mostrar a eficácia do culto na nova aliança e explicar a singularidade do culto da nova aliança. Logo em seguida, na lição, nós vamos ter as leituras diárias de segunda a sábado, com textos relevantes que tratam desse assunto, adoração a Deus e através do sacrifício. Leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 9. Primeiro nós vamos ler versículos de 1 a 5, depois o 14 e o 15, e depois de 22 até o 28. Começa assim: Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança.
E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, e nem também para si mesmo, para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus. Então, no texto, irmãos, nós temos muito claro a comparação entre o sacrifício e a adoração que haviam na antiga aliança e o sacrifício e a adoração que foi feita através do derramar do sangue de Jesus Cristo, não é? Naquele tempo, na primeira aliança, como nós dissemos, quando uma pessoa pecava contra o Senhor, havia necessidade de matar um animal, que na verdade substituía aquela pessoa perante o santuário de Deus, e aquele animal era morto, porque, na verdade, aquele ser humano que pecou é que deveria ser morto, mas o animal o substituía e derramava o seu sangue. O sangue derramado era aspergido sobre o altar e aquela pessoa tinha os seus pecados cobertos. Agora, na nova aliança, através do sacrifício perfeito feito por Jesus Cristo no nosso lugar, ele também nos substituiu, morrendo a nossa morte e derramando o seu próprio sangue, através do qual ele pode entrar no Santo dos Santos de uma vez por todas na presença do Senhor e apresentar o seu sacrifício, né? Sacrifício esse que nos permite acesso ao Pai novamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Interagindo já no Antigo Testamento, o desejo de Deus era que os israelitas o adorassem e tivessem um relacionamento profundo com ele. Por isso, o Criador ordenou que Moisés construísse uma tenda móvel de adoração, o tabernáculo, que acompanharia o povo durante a longa travessia pelo deserto. Este seria o único lugar onde o povo poderia encontrar-se com ele e adorá-lo. Cada detalhe, cada peça, o desenho, ou seja, tudo no tabernáculo tinha um significado, simbolizando uma realidade espiritual. Na carta aos Hebreus, o autor mostra o sentido da adoração e do serviço sagrado da antiga aliança, comparando com a obra de Cristo no tabernáculo eterno da nova aliança. Amém? Então, cada detalhe, cada peça tinha uma sombra espiritual, ela significava alguma coisa no ponto de vista espiritual. Na carta aos Hebreus, já o autor compara a antiga aliança com a obra de Cristo no tabernáculo eterno, isso já na nova aliança, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1, o culto e seus elementos na antiga aliança. 1, o culto e seus utensílios. O autor demonstra profundo conhecimento sobre o culto da antiga aliança quando fala do tabernáculo e de seus utensílios. Ele tem em mente as duas principais divisões do antigo santuário:
o santo lugar e o santo dos santos. Na descrição que ele faz do primeiro compartimento, o santo lugar, estavam o candelabro, a mesa dos pães da proposição. No segundo compartimento, o santo dos santos, que era separado do primeiro por uma cortina. O autor cita a arca da aliança e o incensário de ouro. Local este onde a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor se manifestava. O santo dos santos, aonde o sumo sacerdote entrava para oferecer o sacrifício na presença do Senhor e interceder pelo pecado dos homens. O tópico 2 vai falar a respeito do culto, seus oficiantes e a liturgia, o ritual a respeito daquele culto, o ritual que tinha aquele culto. A síntese do tópico 1, o culto na antiga aliança tinha os seus utensílios, os seus oficiantes e a sua liturgia ordenados por Deus. Aleluia! Tópico 2, a eficácia do culto na nova aliança. 1. Redenção eterna. A diferença entre o culto da antiga e da nova aliança pode ser vista no contraste entre ambas as alianças, quanto à eficácia do sacrifício efetuado no contexto de cada uma. Sobre a eficácia da redenção operada por Cristo, o autor diz ir muito além do antigo culto. Enquanto o culto levítico, com seus muitos rituais, produzia apenas a pureza cerimonial, o sacrifício de Cristo operou a redenção eterna. Então é como nós dissemos, quando o sacerdote derramava o sangue do animal, ele cobria os pecados daquele ser humano que o apresentava. Já Jesus Cristo não, o seu sacrifício operou a redenção eterna. Ou seja, se você recebe, se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você crê que ele realmente veio em carne e se ofereceu no seu lugar como um sacrifício vivo, se você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você é salvo. Então, você tem uma redenção eterna, você foi remido, você foi comprado de volta para Deus, não com coisas como ouro e prata, mas com o precioso sangue de Jesus derramado. Então, é a redenção eterna, a grande diferença entre o sacrifício da velha aliança e o sacrifício na nova aliança, que é o sacrifício de Jesus. O subtópico 2 vai tratar de uma consciência limpa, porque só o sacrifício de Jesus realmente purifica e remove o pecado da vida da pessoa, não é? Purifica a sua mente, purifica a sua consciência das obras mortas. E o subtópico 3, uma herança eterna, porque a obra redentora de Cristo no Calvário, ela tem esse perfil de eternidade, ou seja, uma vez o ser humano sendo salvo e permanecendo santo e separado para Deus, ele terá a vida eterna em nome de Jesus. A síntese do tópico 2, a eficácia do culto na nova aliança, se dá mediante a redenção operada por Cristo. Glória a Deus. Tópico 3, a singularidade do culto na nova aliança. 1. O santuário celeste. O tabernáculo terrestre era um tipo de santuário celeste, onde Cristo oficia como sumo sacerdote. O culto na antiga aliança com o seu santuário terrestre era apenas uma sombra da qual o santuário celeste é a realidade. O verdadeiro modelo de adoração não pode ser visto olhando para a terra, mas sim para o céu. Aleluia! Se a adoração no antigo santuário, apesar das suas inúmeras limitações, teve o seu valor, que dizer então da adoração que toma como ponto de partida o santuário celeste? Aleluia! Louvado seja Deus! Então, na verdade, o santuário ou o tabernáculo terrestre, ele era um tipo de santuário, né? Ele apontava para o santuário celeste, onde Cristo Jesus, como sumo sacerdote, entrou e apresentou o seu sacrifício perante Deus. Então, essa era a função, né, principal desse santuário terrestre, desse santuário da primeira aliança, ser um tipo ou apontar para o santuário celeste, que é o santuário
aonde Jesus Cristo entregou o seu próprio sangue e intercedeu por todos nós. Amém? Aleluia! Subtópico 2 é um sacrifício superior. Fala a respeito da superioridade apresentada no sacrifício de Jesus em relação ao sacrifício da antiga aliança, sacrifício de animais. E o subtópico 3, uma promessa gloriosa, que é a promessa da nossa salvação eterna para aquele que realmente crê e recebe a Cristo. Síntese do tópico 3, o culto da nova aliança é singular, pois apresenta um sacrifício superior. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão: a adoração antiga era terrena, imperfeita, transitória e incompleta. Por outro lado, a adoração no novo pacto se firma em princípios celestiais, eternos e perfeitos. Não há, pois, como adorar a Deus de uma forma agradável, tomando por base os rudimentos dessa dimensão terrena. Nossa adoração é superior porque o nosso Senhor encontra-se entronizado acima dos anjos. Louvado seja Deus. Adorar a Deus através do sangue derramado de Jesus Cristo, não é? Em gratidão ao sacrifício de Jesus na cruz, em reconhecimento por aquilo que ele fez por nós, não é? Em reconhecimento e em agradecimento pela vida eterna comprada por Jesus para cada um de nós. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Logo em seguida aí na lição nós vamos ter os exercícios para refletirmos a respeito desse tema relevante que nos trouxe a lição de número 24, adoração a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Onde você está, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos na tua santa presença para te agradecer. Te agradecemos por essa lição, te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz, te agradecemos, Senhor, pela nova aliança firmada através do sacrifício de Cristo. Que esse meu irmão, essa minha irmã que estão em oração comigo, possam perceber, Senhor, a profundidade, Senhor, desse amor, a grandiosidade desse amor e realmente os benefícios advindos desse sacrifício de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Olha, leia novamente essa lição com calma em casa. Obviamente, irmãos, que aqui no YouTube a nossa aula ela é bem resumida, por isso é importante que você realmente medite, leia novamente a lição, procure ler aqueles tópicos que nós damos sempre no iniciozinho da lição, com leituras de segunda a sábado a respeito desses temas, enfim, busque o conhecimento, fale conosco, fale com os pastores na igreja, realmente Deus vai ministrar ao seu coração, amém? Glória a Deus! Onde você está, erga suas mãos, receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Semana que vem, irmãos e irmãs, se o Senhor permitir, estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.